será abalada. Esse rio está dentro de nós. Este rio está neste lugar. O rio de Deus, a unção de Deus, a presença, a glória do Senhor está aqui, porque a sua palavra nos garante que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, Ele estaria no nosso meio. Ele está aqui e Ele está se manifestando com cura. Se você precisa de cura no seu corpo, de cura na sua alma, se você precisa de uma resposta, essa é a hora, irmão. O rio dele está fluindo aqui. O Espírito Santo, liberdade neste lugar.
vim aqui, Senhor, e eu quero beber na tua fonte, Senhor. Amém. Pai querido, eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite. Usa, Senhor, a minha vida, papai, para falar com a tua igreja. Mas eu quero, Senhor, ouvir a tua voz. Ah, Pai, como é bom, Senhor, saber que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que tem projetos e sonhos para as nossas vidas. Eu sei, Senhor, que nós não estamos sozinhos, Pai, porque por onde nós formos, Pai, o Senhor tem sido conosco, tem estado conosco, papai. Pai, nós não queremos ser surdos, Pai, mas queremos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos sentar, queridos. Aleluia. Aleluia. Eu quero o quê? Eu quero que você que trouxe a Bíblia, você abra no livro de Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1. Mas também nós vamos ter no telão, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a palavra: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aqui em Hebreus, Paulo está dizendo que o propósito de Deus para a nossa vida sempre foi falar conosco. Desde a criação, Deus criou o mundo falando. Se você abrir lá em Gênesis, você vai ver. E disse Deus. E quando Deus falava, a palavra entrava em ação e trazia à existência as coisas que não existiam. Deus criou o mundo pela sua palavra. E em João, no capítulo 1, no versículo 1, João começa a descrever o Evangelho e diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra. No princípio era Jesus. Jesus é a palavra. Deus falava, e a palavra falada, ela trazia à existência as coisas que não existiam. Jesus estava com Deus ali na criação. Tudo que foi criado por Ele e para Ele. A palavra é Jesus. No versículo 2, também de João, diz assim: Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Ele nada do que
foi feito, se fez. Então, todas as coisas foram feitas através de Jesus. E lá em Hebreus diz que tudo foi sustentado na força do seu poder, a força de Deus. Aleluia. Então eu queria falar um pouco a respeito disso, um pouco a respeito de ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falando conosco, porque o propósito de Deus é falar conosco. Deus quer falar e quer ser ouvido. Ele quer falar e quer que nós estejamos com os nossos ouvidos espirituais atentos para ouvir a sua voz. Lá em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, o profeta diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei. Fala comigo e eu vou te responder. Amém. Fala comigo e você não vai ficar sem resposta. Clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Isso vem de encontro ao que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, quando ele fala das coisas ocultas aos homens, mas reveladas àqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, o propósito de Deus é falar conosco. Certa vez, Deus falou para Abraão: Abraão, segredarei eu ao meu amigo Abraão o que eu hei de fazer? Não, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, eu não vou segredar, mas eu vou falar com meu amigo. É isso que Deus quer falar conosco. Deus quer interagir conosco, queridos. Esse é o propósito dele para a nossa vida. Se nós olharmos, buscarmos a nossa origem, se nós voltarmos lá na história do povo de Israel, quando Deus chamou e disse, ele decidiu constituir um povo. Lá em Gênesis ele falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra, para um lugar onde eu vou te mostrar, e lá, neste lugar eu farei de ti uma grande nação. Ele falou com Abraão, ele encontrou em Abraão alguém disposto a ouvir aquilo que ele queria falar. É isso que Deus quer. Deus quer encontrar um povo disposto a ouvir a sua voz. Sabe, queridos, houve toda uma história até que o povo de Deus se viu escravizado no Egito. Sabe? 400 anos de escravidão. 400 anos subjugados por Faraó. E esse povo, como é interessante, queridos, a história deles era falada de pai para filho. Os pais contavam aos filhos da onde eles vieram, quem eles eram, para que eles não perdessem a identidade. Está me entendendo? Se a história deles não fosse contada pelos pais aos filhos ao longo de 400 anos, um ia perguntar para o outro e dizer assim: quem somos nós? De onde nós viemos? Eles teriam perdido a identidade. Mas eles foram contando
pai para os filhos e mostrando para os filhos que eles não poderiam perder a esperança de que Deus enviaria um libertador. E diante de todo aquele sofrimento, eles clamaram a Deus, fizeram um grande clamor. E quando eles clamaram a Deus, Deus levantou um homem para ser o libertador deles, chamado Moisés. Sabe, queridos, é interessante como Deus faz as coisas. Moisés era para ter sido morto quando nasceu. Quando ele nasceu era para ter sido morto, mas Deus preservou a vida dele. Deus preservou a vida dele. Ele foi criado como um príncipe do Egito. Olha só, como príncipe ele foi criado. Ele não tinha, queridos, nenhuma identidade com o povo de Deus, nenhuma. Mas quando ele descobriu que ele era um hebreu, olha que interessante, ele quis saber da sua verdadeira identidade. Ele não valorizou ser um príncipe do Egito, mas ele quis se identificar com o povo que era dele, a ponto de chegar a matar um soldado egípcio, porque estava judiando, batendo em alguém que era do povo de Deus. E por causa disso, o faraó resolveu punir. O que ele teve que fazer? Ele fugiu. Moisés fugiu. Fugiu para onde? Fugiu para o deserto. Aonde ele foi parar, queridos? Ele foi parar numa cidade chamada Midian. Na casa de quem ele foi parar? Na casa de um homem que era um sacerdote do Senhor. Aleluia. Você crê em coincidência? Ele foi parar na casa de um sacerdote. Esse sacerdote nós o conhecemos na Bíblia como Jetro. Mas na verdade o seu nome não era Jetro. Na verdade o seu nome era Reuel. O nome de Jetro não era Jetro, era Reuel. Jetro era o título dele. Ele era chamado de Jetro, que quer dizer excelência, porque ele era um sacerdote. Então ele era chamado de Jetro. Era um título que ele tinha, uma homenagem que ele tinha recebido. Mas o seu nome verdadeiro era Reuel, que quer dizer amigo de Deus. Eu pergunto, o que Moisés sabia de Deus, criado no meio dos egípcios? Queridos, ele cresceu aprendendo a adorar ídolos. Ele cresceu aprendendo a venerar todos aqueles ídolos egípcios. Mas Deus conhecia o coração de Moisés. Como Deus é maravilhoso. Deus não olha o homem, Ele olha o coração do homem. E o coração dele se revelou a Deus quando ele quis se identificar com o povo. Deus manda ele para a casa de um homem que era chamado amigo de Deus, e durante 40 anos, ele foi ensinado quem era verdadeiramente o Deus. Queridos, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz.
ele faz? Ele enviou esse homem, Moisés, na casa de Jetro. E Jetro ensinou a Moisés a palavra. Moisés foi preparado para ouvir a voz de Deus. Quando ele estava pronto para ouvir a voz de Deus, Deus mostrou para ele um fogo diferente, um fogo que queimava uma sarça e ela não se consumia. E ele viu aquele fogo, ele falou: não, esse fogo não é um fogo comum. Eu vou subir lá e vou conhecer esse fogo. E lá, pela primeira vez, Moisés ouviu a voz de Deus. E Deus disse para ele o que ele haveria de fazer. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, sabe? É que nós tenhamos um coração sensível, um ouvido espiritual aberto para ouvir a sua voz. Eu me lembro, há mais de 40 anos atrás, eu e o Damasceno, nós andamos por esse baú atrás de profeta. Você lembra? Quando falava para nós dois assim, ó, tem um profeta lá na Vila Independência, lá estava o João Parreira e o Damasceno atrás, para ver, ó, não quero ver o que o profeta vai falar para mim. Meu Deus. Deixa eu fazer uma coisa para você. Deus quer falar com você. Se você quer ouvir a voz de Deus, tranca a porta do teu quarto, se ajoelha na presença dele e ele vai falar com você. Glória a Deus. Tranca a porta do teu quarto. Pastor, você crê em profecia? Claro que eu creio. Claro que eu creio, irmãos. Domingo passado nós tivemos aqui 10, 12 pessoas, 15 pessoas aqui, que vieram aqui para que o Senhor pudesse, o pastor pudesse orar por elas. E eu estava ali sentado, e eu vi Deus falando através da boca do pastor André. E Deus trouxe palavras proféticas para muitos que aqui estavam. Eu creio em palavras proféticas. Mas quero dizer uma coisa para você, e nós precisamos saber com muita clareza: palavras proféticas são direções de Deus para a nossa vida. Quando você recebe uma palavra profética, você tem que receber aquela palavra e falar assim: eu vou fazer a minha parte para que essa palavra se cumpra na minha vida. Deus tem planos para todos nós, e Ele fala conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Como Ele vai me usar se eu não me consertar? Se eu não tiver uma vida de santidade na presença dEle? Como vou ter autoridade se eu não me consertar na presença dEle? Como? O poder de Deus, ele se manifesta na nossa vida quando nós temos uma vida de consagração. Aleluia. Deus quer falar conosco. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz: assim como, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, versículo 8, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça, mas seja sensível à voz do Senhor. Aleluia. Em Êxodo
capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, diz assim, Êxodo 3, versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Mas sabe, queridos, Deus falou para ele assim, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. Aleluia. Deus tem chamado muitas vezes nós pelo nome, e Ele espera que a gente diga para Ele assim, eis-me aqui. Amém. Moisés pagou o preço, queridos, para ele ser usado por Deus, para tirar o povo do Egito. Ele começou renunciando a toda a herança que ele tinha de glória, de honra como príncipe dos judeus. E ele foi para o deserto, e Deus o levou a pastorear ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, e Deus o preparou para que ele fosse usado por ele para tirar o povo de Deus do Egito. Esse povo, queridos, eles viram milagres e prodígios. Sabe o que Deus falou para esse povo? Ele disse assim, no meio de vós não haverá mulheres estéreis, não haverá aquelas que abortem. No meio de vós não haverá aquelas que abortem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, essa promessa é para nós, essa promessa é para a igreja. No meio de nós não haverá estéreis, no meio de nós não haverá aquelas que abortem. Isso é uma verdade. A Jéssica passou por essa experiência. As notícias que a Jéssica tinha eram as piores possíveis. Mas está lá a Jéssica. Amém. Glória a Deus. Está lá a Aurora. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus, elas são para as nossas. Amém. Aleluia. Eles viram as 10 pragas. Eles atravessaram o mar vermelho, o mar vermelho, pé a seco. Eles viram o poder de Deus se manifestar na Páscoa. Sabe, queridos, quando houve a última praga, Deus mandou que eles, toda a família, matasse um cordeiro, imolasse um cordeiro, e pegasse o sangue desse cordeiro e passasse nos umbrais das portas, porque o anjo da morte iria passar. E toda a casa onde tivesse o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte não entraria. Enquanto os filhos dos egípcios, os primogênitos dos egípcios, estavam sendo mortos, nas casas daqueles que estavam realizando a Páscoa, estava acontecendo um milagre. Lá em Salmo, capítulo 105, versículo 37, diz que dentre o povo de Deus não saiu nenhum doente. Todos que saíram do Egito
saíram com perfeita saúde. Amém. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Isso quer dizer que no meio de 3 milhões de pessoas, devia haver muitos doentes, deviam haver muitos mutilados, porque eles eram escravos, deviam haver paralíticos. Nós temos uma cidade com 400 mil habitantes. Quantos hospitais nós temos em Bauru? Agora imagine no meio de 3 milhões. Sabe o que aconteceu na ceia, na Páscoa? Enquanto eles estavam ali comendo o cordeiro, o milagre de Deus estava acontecendo naquele lugar. Aleluia. Sabe, queridos, quem não tinha perna, cresceu perna. Quem não tinha braço, perdeu o braço, cresceu o braço. Aleluia. Quem era depressivo, deixou de ser depressivo. Você acha que no meio dos escravos tinha depressivos? Quem tinha saúde debilitada, voltou a ter saúde. Amém. O povo de Deus saiu do Egito com saúde, é o que diz a palavra. Eles não foram libertos só da escravidão, eles foram libertos da escravidão e a eles foi devolvido saúde. Amém. É o milagre de Deus. Você crê no milagre de Deus? Amém. Aleluia. Sabe, eles viram milagres e prodígios acontecendo no meio deles, e Deus os levou. Deus mandou que Moisés levassem eles lá no Monte Sinai, porque Deus queria falar com eles. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Aleluia. Eu queria... Agora, pois, ó Deus falando, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda é a minha terra. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Glória a Deus. Olha o que Deus queria. Deus queria que todos eles fossem reino de sacerdotes. Se ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, serei minha propriedade particular. Vós sereis reino de sacerdote e nação santa. Amém. Deus queria falar com o povo não pela boca de Moisés. Deus queria falar com eles. Esse era o propósito. Mas o povo, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 18, eu queria que colocasse na tela. Todo o povo presenciou. Eles se reuniram no pé do Monte Sinai para ouvir Deus falar. Quando eles se reuniram para ouvir Deus falar, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clamor das trombetas, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles fugiram. Quando eles viram a manifestação da glória de Deus naquele lugar, eles ficaram com medo. Eles não ficaram com medo quando Deus mandou as pragas do Egito, mas não veio no acampamento deles. Quando não os atingiu, foi maravilhoso. Mas quando Deus foi falar com eles, e a presença de Deus
encheu o lugar em sujeira. E eles disseram para Moisés, no versículo 19: e disse a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus queria falar com o povo. O povo disse assim: nós não queremos ouvir a voz de Deus. Moisés, Ele fala com você, e você fala com nós, que nós não queremos ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitos de nós não queremos ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus fala conosco, a gente vai refletir o que Ele falou. E quando Ele fala conosco, Ele não fala o que a gente quer ouvir. Ah, irmãos, como é gostoso ouvir um profeta que fala coisa boa para a gente, irmãos. É uma delícia. Eu tenho, eis meu filho, que eu tenho me alegrado com você. Ah, é uma delícia. Mas Deus fala conosco para nos dar direções, para nos exortar, para nos corrigir. Um pai que só fala o que o filho quer ouvir, cria um monstro. Um filho que não conhece, não aprende com o pai o que é autoridade, nunca vai reconhecer a autoridade sobre a vida dele. Um filho que não respeita a autoridade do pai, nunca vai respeitar a autoridade sobre a vida dele. Para que a gente possa crescer espiritualmente, nós temos que ter um ouvido sensível à voz de Deus. As igrejas, irmãos, estão cheias de Tim Maia, crente Tim Maia, sabe? Conhece o crente Tim Maia? Me dê motivo. Sabe, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O povo, Deus quer um povo que se volte para Ele e que tenha um ouvido sensível à sua voz, para ajustar a sua vida conforme a sua vontade para a nossa vida. Amém. Ah, eu quero ser usado por Deus. Deixa Deus mudar a tua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus mudar a tua vida. Você quer ver o poder de Deus se manifestando na tua vida? Dobra os joelhos. Amém. Joelho no chão. Deus muda e Deus fala quando nós colocamos os nossos joelhos no chão. Deus muda, Deus nos fala quando você abre a Bíblia e começa a ouvir a voz do Espírito. A Bíblia não se lê, a Bíblia não se lê pelo intelecto. Mas vamos ler a Bíblia? Vamos. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo e revela a tua vontade para a minha vida. Sabe, queridos? Os pastores nas igrejas hoje têm muito cuidado para falar as coisas, sabe por quê? Porque se falar determinadas coisas e começar a estabelecer coisas que a palavra nos ensina que nós devemos cumprir,
pôr em prática na nossa vida, a pessoa fala assim, não, essa igreja não é para mim. Igreja boa, irmãos, é aquela que tem um pastor, sabe? Um pastor que fala assim, olha, nós vamos fazer a campanha das 7 semanas. Quando você terminar as 7 semanas, está resolvido. A melhor campanha que você pode fazer é dobrar o seu joelho em casa. A melhor campanha que você pode fazer é vir para o culto de oração. Essa é a verdadeira campanha. Sabe, queridos, o propósito de Deus não era falar com Moisés, era falar com o povo. Deus quer falar com você, pastor, Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo, mas deixa eu te dizer, Deus quer falar com você. Aleluia. Deus quer que você esteja com o coração aberto para ouvir a sua voz. Amém. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus disse assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Nós vamos continuar a tratar desse assunto, sobre ouvir a voz de Deus no próximo domingo. Mas eu quero te recomendar a você adquirir esse livro e ler esse livro. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Se você comprar esse livro e ler esse livro, você vai ver como Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem quiser conversar comigo, como pastor da igreja, comigo, com a Vânia, eu estou pronto para conversar. Eu estou pronto para te ouvir. Eu estou pronto para te aconselhar. Mas saiba de uma coisa, que os meus conselhos não serão para te agradar. Serão conselhos fundamentados na palavra de Deus. Eu nunca vou falar para você assim, olha, faz assim, vamos levando assim mesmo, sabe? Vamos levando assim mesmo. Não. Deus não quer que você leve as coisas assim mesmo. Ele quer que você corrija rotas na sua vida que precisam ser corrigidas. Amém. O Senhor quer levantar uma igreja forte. Amém. Uma igreja que porte essa palavra. Uma igreja onde os milagres e prodígios se sucedem. Mas para isso, essa igreja tem que se render a Ele. E tem que ter no coração o desejo de viver a sua palavra. Jesus lá em João, no capítulo 15, versículo 15, Ele disse para você assim: eu já não mais te chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu quero te chamar de amigo. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos amigos dele. Amém. Como ele foi amigo de Abraão, como ele foi amigo de José, como ele foi amigo de Samuel, como ele foi amigo de Davi, como ele foi amigo de Paulo, como ele foi amigo de Kenneth Hagin, como ele foi amigo de tantos homens e mulheres de Deus que se renderam a ele para que esse evangelho se chegasse a nós. Eu quero te dizer que não existe nada que Deus não possa fazer. Não tem lugar que Deus não possa te levar. Ele vai te levar aonde você quiser, desde que você tenha no coração ser amigo dele e tenha um ouvido aberto para ouvir a sua voz. Aleluia. Aleluia. Eu quero continuar a tratar desse assunto.
no próximo domingo. Aleluia. E você vai ver que é possível ouvir a voz de Deus. E Deus quer falar com você. Mas para isso, nós temos que estar com o nosso coração sensível e aberto para ouvir a sua voz. Aleluia. Amém? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Eu queria convidar os diáconos, as diaconisas para estarem aqui.